Oi gente, eu sou Tassiana, psicóloga, e hoje vamos falar sobre ansiedade. A ansiedade é um sentimento de insegurança e preocupação excessiva perante algo que ainda não aconteceu, mas pode acontecer, pode dar errado ou pode sair do controle. Essas sensações colocam o nosso cérebro em estado de alerta. Então a ansiedade ela também tem uma função, que é de nos preparar para enfrentar determinadas situações. A ansiedade ela tem um caráter de desconforto. Por exemplo, amanhã você tem uma apresentação importante, então você pode ficar ansioso pensando, e se alguma coisa der errado? Ou e se a minha apresentação não for como eu estou pensando? Ou e se não ficar bom? Não existem tipos de ansiedade. A ansiedade varia em intensidade. É muito comum a gente usar o termo ansiedade para denominar outros sentimentos e isso acaba gerando uma certa confusão nos conceitos. Por exemplo, as férias estão chegando, então é comum a gente ouvir a pessoa dizer: nossa, eu estou ansioso para a chegada das minhas férias. Na verdade, isso não é ansiedade, isso é uma expectativa ou é uma urgência. A pessoa quer que aquele evento chegue logo, então não é considerado ansiedade, é considerado uma urgência. A ansiedade ela está sempre associada ao desconforto. Então, se as suas férias estão chegando e você vai viajar e está com medo que aconteça um acidente na viagem e você fica preocupado, isso sim pode ser considerado uma ansiedade em relação às férias. Mas o fato de você querer que chegue logo ou achar que o tempo está demorando muito para passar, não é considerado ansiedade. Ansiedade não é doença. Quando a ansiedade está em níveis muito elevados por um longo período de tempo, a gente tem os transtornos de ansiedade. Esses sim são de ordem patológica. Por exemplo, os quadros de fobia, transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade de separação e mutismo seletivo. Tanto a ansiedade quanto ao medo são sentimentos muito importantes para a nossa sobrevivência, pois eles que nos preparam para enfrentar ou encarar determinados perigos ou situações. Mas existe uma diferença. A ansiedade é esse sentimento de insegurança ou preocupação, como eu disse anteriormente, frente a algo que ainda não aconteceu. Já o medo é o sentimento frente ao estímulo que está presente. Um exemplo seria, se você faz um exame e está com medo do resultado, medo de alguma doença ruim, então você faz o exame e fica ali ansioso com a chegada do resultado. O medo, por exemplo, é diferente. Nessa situação, você pega o exame, confirma que está doente e tem medo da doença, ou de como será o tratamento, ou das consequências dessa doença, ou medo da morte. Então, o medo acontece quando a situação se concretiza e o estímulo está presente. A ansiedade interfere o sono. Na verdade, quando a gente está ansioso e o corpo fica nesse estado de alerta, a gente não consegue relaxar. Então é muito comum ter dificuldade para iniciar o sono, ou acordar várias vezes durante a noite, ou ter muitos pesadelos, ou às vezes acordar num horário mais cedo que o habitual e não conseguir dormir de novo. Os mais comuns para a ansiedade são psicoterapia e o tratamento médico. O tratamento medicamentoso para a ansiedade é feito com medicamentos antidepressivos, ansiolíticos ou beta-bloqueadores, mas somente o médico pode prescrever esses tratamentos.
ansiedade pode causar sintomas físicos como falta de ar, nó na garganta, dor ou aperto no peito, náuseas, tremor, sudorese e boca seca. Para lidar com a ansiedade no local de trabalho, existem algumas práticas que podem ajudar. Primeiramente, tentar relaxar o corpo e a mente. Para isso é importante respirar, fazer uma pausa, às vezes sair do local de trabalho, dar uma volta, tomar um café, para depois retomar para as atividades. Uma outra prática que ajuda bastante é manter organizado o ambiente e as rotinas, estabelecendo sempre prioridades, para não ficar com aquela sensação sempre de que tem muita coisa para se fazer. Um outro ponto que também ajuda é pensar positivo. Muitas vezes o próprio pensamento que nos sabota e leva a essa ansiedade. Então, quando o pensamento estiver muito negativo, achar que vai dar errado ou que não conseguir, tentar racionalmente evocar pensamentos que vão ajudar e estimular a autoconfiança. Mudar os hábitos que você julga que não estão fazendo bem também vai ajudar nesse manejo diário. É importante reforçar que, após todas as tentativas, se a ansiedade permanecer ou se os níveis continuarem aumentando, é importante procurar um profissional, psicólogo ou médico para fazer uma avaliação. Geralmente, não existe apenas um fator relacionado aos distúrbios alimentares. No caso da compulsão alimentar, as dificuldades emocionais, como a ansiedade, podem interferir no transtorno, sim. Na verdade, a comida, ela gera uma sensação de prazer e conforto. E muitas pessoas acabam descontando as frustrações, o estresse, a raiva e até tristezas no alimento, buscando esse conforto, favorecendo assim a manutenção dos sintomas da compulsão alimentar. Geralmente, não há apenas um fator associado aos transtornos alimentares. As dificuldades emocionais, incluindo a ansiedade, pode estar associada à compulsão alimentar, porque muitas pessoas buscam conforto para situações de estresse, frustrações e tristezas no ato de comer, porque a comida gera um prazer e acaba trazendo esse conforto emocional que a pessoa busca. Nesses casos, quando a pessoa precisa desse conforto, é importante que ela busque prazer em outras fontes que não sejam o alimento. Pode ser qualquer atividade que dê esse prazer ou esse conforto que não esteja associado ao ato de comer ou beber alguma coisa. Além da psicoterapia, existem outras práticas que ajudam no tratamento da ansiedade sem o uso de medicamentos. Por exemplo, atividades relaxantes ou atividades que dão prazer, respiração diafragmática, yoga, mindfulness ou atenção plena, prática de atividade física.